Boa tarde, amigos. Para quem não me conhece, sou Ângela Coutinho, coordenadora do Grupo de Comunicação Espiritual aqui de Petrópolis, né? Com trabalho há 32 anos com a espiritualidade. Trabalho esse iniciado pelo irmão Emmanuel e pelo irmão Henrique Carroá, né? Numa didática muito própria e usando as características da minha mediunidade, né? De psicógrafa, psicopictográfica, vidente, etc., né? Então, apenas sou instrumento da espiritualidade. E o nosso grupo tem o objetivo do estudo da doutrina cristã, espírita, né? Feito em várias reuniões. Nós temos trabalhos de atendimento às famílias necessitadas, temos evangelização, bazar, e estimulamos as confraternizações para unir as pessoas, e temos principalmente edição de vários livros psicografados, com vários autores. E um desses livros que eu estou trazendo para vocês é o Processo Kármico, esse aqui. Processos Kármicos, que foi passado para mim pelo mentor espiritual, dirigente da casa, Henrique Carroá. É um espírito que tem características filosóficas, né? Muito de magnetismo também. E esse livro ele é diferente, porque ele demonstra o estudo e os planejamentos todos feitos no plano espiritual sobre os mecanismos de cada sequência encarnatória, de cada um de nós, de cada alma. Todos esses mecanismos estão arraigados no nosso complexo energético, né, de espíritos eternos. É um livro muito interessante. Ele demonstra os estudos dos especialistas, estudo que versa sobre sentimento, postura, né? Todas as características de cada alma, de vidas e vidas. Então, é um estudo muito especial. E o livro ele é muito teórico, né? O que exigiu de Carroá muitas explicações através de várias reuniões. Então, pode passar, Ana. Conhece-te a ti mesmo é a tônica. Aliás, o conhece-te a ti mesmo é a tônica dos trabalhos aqui da casa, né? Então, a espiritualidade acha que a coisa principal é nós nos conhecermos, sempre fazendo uma autoanálise de cada um de nós. Então, pode passar. Definindo o processo kármico como um conjunto, não é? Processo kármico, não é karma só, é um processo, nós temos um processo. É um conjunto de ações e movimentações vinculadas a uma alma em determinados aspectos ou em vidas, desde a criação da sua natureza, evolvendo cada etapa para maiores construções e definições. Isso aí nós vemos as anotações são feitas desde as nossas origens no reino mineral, vegetal e animal. E depois no hominal, e temos também um intervalo aí na semi-hominalidade, né? Tem muitos mundos, esferas e planos com almas em semi-animalidade. E na Gênese nós temos, no capítulo 11, sobre as reencarnações, o princípio da reencarnação, que é uma sequência necessária à lei do progresso. Sem a reencarnação, não existe como explicar a diferença entre o nosso estado atual, o estado de barbárie, e as diferenças de cada um de nós, né? De que maneira, isso é que é muito interessante, que ele explana aqui no livro, de que maneira acontecem as reencarnações? Depois que a espiritualidade revê todos os nossos princípios morais, de valores e virtudes, e os objetivos que nos trazem entrelaçados
as várias almas, tanto na consanguinidade, como nas profissões, como social e no lado também humano, né? Nesse entrelaçamento. E o que a espiritualidade vai visar nas almas desencarnadas? Principalmente as necessidades. Necessidades e as suas disposições físicas, emocionais e humanas. E formam com isso um quadro de análises clínicas e de prioridades maiores. E tem os processos que priorizam mais são daquelas almas que estão totalmente dilaceradas, as que estão sofrendo mais. Assim, quem faz esse trabalho de análise dos processos? Especialistas da mente humana, da fisiologia, humanistas, estudiosos da cultura espiritual. E geralmente, muitos desses irmãos também já passaram pelos seus processos, então eles entendem bem cada sofrimento, né? Cada ser. Como é que isso acontece? Porque todo esse complexo nosso energético, a nossa estrutura, vem carregada de ideais e imagens. E nos revelam em emoções, porque nós somos emoções, totalmente emoções, em sentimentos que vão gerando, os sentimentos geram traumas, dúvidas, sofrimentos e também a nossa vontade, a nossa escolha, né? Então, tudo isso vem demonstrando o quê? Que a nossa mente é um processo diretivo e distributivo, impondo ao corpo espiritual a sua vontade na construção de ideias e imagens. Por quê diretivo? Porque nós damos a direção dos nossos pensamentos, a direção da nossa vida, não é? E distributivo, porque com cada direcionamento nós distribuímos vibrações, emoções, ideais, né? Posturas, exemplos, né? Exatamente. Então, qual seria o objetivo a ser atingido nesses estudos, nessas avaliações dos especialistas? Por vezes, é o aprimoramento da individualidade. Mas, olha só, a cada vida nós temos uma personalidade. Nós sabemos disso pelos estudos. A nossa individualidade só vai ser completamente concretada, firmada, depois de firmarmos os conceitos maiores, firmarmos verdades, firmarmos-nos como criaturas que seguem o idealismo do cosmos, do universo, do Criador, né? Então, por vezes, a vontade e a escolha do espírito ficam em segundo plano, diante das necessidades que ele precisa para ele evoluir. E a espiritualidade vai arbitrar. Quando o espírito não tem condição, a espiritualidade é que vai escolher os caminhos, as tarefas e aqueles caracteres de personalidade a retornarem no plano denso. Por quê? Porque nós viemos, às vezes, com características próprias, necessárias a atingir os objetivos daquela vida, daquela personalidade, deixando outros tantos guardados, né? Até positivos ou negativos. Então, é uma quantidade muito grande de processos que são enviados para análise. E a equipe espiritual, ou melhor, as equipes espirituais de cada plano, de cada cidade, porque não é só um plano, uma cidade, um campo espiritual que faz isso, não. Em cada cidade, em cada campo espiritual, em cada nível vibracional, tem várias equipes. Então, elas analisam as maiores necessidades, aqueles casos urgentíssimos de sofrimento e os outros em suas necessidades e necessidades de desenvolvimento. Tudo é feito com uma atenção muito grande. Bom, então, quais seriam essas condições de análise? Olha, tudo isso que eu estou colocando para vocês está no livro do Processo Kármico, né? Eu estou apenas abrindo algumas coisas, mas o livro é muito interessante. E quais seriam as condições de análise? Bom, eles analisam a sequência dos pensamentos
Em que nível está a nossa sequência de pensamento? Em cada sequência, porque diariamente nós oscilamos no nosso pensamento. Então, quando nós oscilamos, as vibrações se modulam. Todas elas se modulam, porque a cada olhar que nós saímos na rua, nos defrontamos, a cada olhar, nós olhamos para uma pessoa, aí sentimos aquela pessoa sofrida. Então, a nossa vibração vai se modular diante daquilo que nós estamos vendo. Então, os pensamentos, os níveis de pensamento e vibrações oscilam de minuto a minuto na nossa vida. Então, seria uma condição de análise, o pensamento. Outra condição é aquilo que está se exteriorizando no nosso corpo fluídico. Como é que está o nosso corpo perispiritual? Ele se traz sobre rasuras, ele se traz sobre sombras, ele se traz sobre debilidades ou se traz já fortalecido. Também tem isso. Outra análise é os percentuais em vibrações que farão vibrar o corpo de carne. Aonde que nós concretamos essas vibrações? O pensamento emite, não é? Vibrações. E essas vibrações, elas se acumulam nos centros de energia do corpo perispiritual, nos chakras, no duplo etérico, e nos plexos do nosso corpo, que estão ligados a vários órgãos, os plexos. Então, cada vibração, ela tem essa trajetória, tem centros de captação energéticos. Então, no nosso corpo físico, isso vai demonstrar fragilidades, doenças, ou então um fortalecimento em alguns centros de energia e nos nossos órgãos, naturalmente, né? De acordo, então, outra condição é de acordo com as respostas externadas, ali é pelo posicionamento mental. Quais são as respostas que nós damos pelo nosso posicionamento? Nosso posicionamento mental, né, todos nós, ele oscila. Ele oscila diante, por exemplo, de um veículo de comunicação que vem trazendo notícias políticas, sociais, humanas, de desastres, disso, daquilo, e nós vamos exalando formas de pensamento a cada notícia, a cada palavra, a cada cena com as quais nos deparamos. Então, nosso pensamento, realmente, ele vai dar respostas e externar aquilo, até na nossa expressão fisionômica. Né? Quando nós pensamos, na nossa expressão fisionômica, nós exalamos alegria, tristeza, dúvida, medo, né? E também de acordo com as almas semidiluídas, as fechadas em si mesmas. O que Karuá e a espiritualidade fala das semidiluídas? São almas que, por exemplo, se fecharam em corpo espiritual e se fecham. Muitos dos autistas se fecham neles mesmos, numa negativa. No livro do Ícaro Redimido, sobre a vida, por exemplo, de Santos Dumont, o autor nos mostra como ele se fechou dentro dele, ele vivenciou vários dramas dele, de várias personalidades, várias vidas, né? Isolou-se numa visão em que os sentimentos e as emoções lideraram o seu comportamento, né? Então, isso aí foi a espiritualidade, levou tempo para poder trabalhar esse fechamento. Então, o que acontece? É uma alma que eles chamam semidiluídas, porque a espiritualidade tem que ficar observando e ver um momento em que ele, até pelo sofrimento, ele mentalmente ele pede ajuda. E nesse momento é que eles começam a interferir e levaram para um tratamento maior, não é? Um tratamento de magnetismo, de psicológico, etc., né? Isso nós vimos, isso é um exemplo. Bom, outro item que ele aponta é que as possibilidades estarão em percentuais relativos. E isso é muito interessante. Observando esses itens,
depois de observação disso tudo, vai a um nível de análise dos planos superiores. Mas ele fala muito das possibilidades e das probabilidades. Por quê? Porque nós viemos com várias possibilidades de atuação, de trabalho, não é? De tudo, de sentimentos. Então, as possibilidades vão estar em relação em percentuais. Qual é a sua livre vontade? Quais são as possibilidades nas suas escolhas? Vem com possibilidade em escolha, viemos com várias possibilidades, mas serão positivas, negativas? Como vai ser a nossa escolha durante a nossa caminhada? Outra possibilidade percentual, condições estruturais fluídicas. Como é que nós reencarnamos? Como é que o nosso perispírito aproxima-se do corpo denso e se instala? Quais são as condições que nós nos trazemos perispiritualmente e que assoma no corpo físico? Que condições são essas? Isso tem que ser observado. Outro percentual relativo a efeitos deixados em outras almas anteriormente ou em si próprias. Então, nós sabemos que não somos tão bonzinhos assim, né? Que causamos efeitos no nosso próximo, ou em sentimentos, ou deixamos de fazer alguma coisa, ou impingimos um mal maior, ou fomos desatentos, enfim, os efeitos que ficaram em nós e o efeito que nós causamos nos outros também. Isso é avaliado, as possibilidades são várias. Outra possibilidade em percentual está relativa ao alinhamento das personalidades e percentuais atingidos em cada vida. Olha, eu acho que nós não temos muita condição de uma autoanálise, né? É difícil nós nos analisarmos. Então, esses alinhamentos de personalidade, a cada vida nós temos que tentar alinhar a nossa personalidade na positividade, na atividade cristã, nos nossos deveres, não é? Nos nossos direitos. Enfim, esse alinhamento exige uma autoobservação daquilo que somos, daquilo que estamos exemplificando ao nosso próximo, né? E que percentual nós atingimos de alinhamento da nossa personalidade. Será que nós conseguimos um percentual bom a cada vida? E acho que, ao menos, alguns percentuais nós conseguimos, né? Outra possibilidade em percentuais a serem observados são as condições de trabalho íntimo em relação às necessidades reencarnatórias. Então, essas possibilidades, será que nós aceitamos o nosso trabalho íntimo, fazemos essa observância daquilo que fazemos, daquilo que somos dentro de um lar, por exemplo? Como é que nosso pai, nossa mãe, o nosso esposo ou marido, os filhos nos veem? Como é que as condições nossas que, em relação ao relacionamento nosso reencarnatório conosco mesmo, em aceitação a nós e em aceitação àquelas almas que estão ao nosso redor. São percentuais, eles observam isso. E quanto nós alcançamos a cada vida. Isso tudo vai ser analisado. Mas isso tudo são possibilidades que nós temos e estão em nossas mãos. Mas tudo vai depender das probabilidades que estarão diante das escolhas de cada alma em cada situação que nós vivenciamos. É possível que consigamos realizar todo o planejamento de plano espiritual? Possível? É provável? Nem sempre. Nem sempre é provável. Chegamos aqui, no lado carnal, que temos a imposição da materialidade, o progresso também nos coloca um punhal exigindo ganhos, né?
Então, as probabilidades estão diante da nossa livre escolha. Isso é muito interessante. Então, as equipes vão analisar tudo isso, né? E em todas essas propostas, nós reencarnamos e sabemos que vamos ter, não vamos ficar à deriva. Nós sabemos que temos amigos do plano espiritual, orientadores que estão ao nosso lado, torcendo para que nós ultrapassemos as nossas dificuldades. Sempre teremos alguém ao nosso lado, né? Em todos os momentos da encarnação. Por que tudo isso é necessário? Por que essa avaliação toda? Por quê? Porque existem graus de sofrimentos, né? Existe uma não aceitação da nossa realidade. Tudo isso é observado pelos especialistas. Existe uma fragilidade em perispírito. Todos somos frágeis ainda, porque cada um de nós tem uma constituição perispirítica diferente uns dos outros. Cada um de nós tem uma estrutura perispiritual diferente de acordo com o nosso trabalho íntimo, de acordo com as nossas vivências. E pelas exigências por influência dos próprios espíritos, porque é necessário. Às vezes, nós pedimos para vir fazendo muita coisa. Não, nós estamos lá, não, pode deixar, nós vamos fazer, com certeza eu vou ultrapassar. Chega aqui, nós não conseguimos fazer, porque nos defrontamos com convivências difíceis, com embate com o progresso, com a sociedade, não é? Com a nossa relutância também. Outra coisa é necessário, muitas vezes, porque muitas almas vêm numa alienação total. Totalmente alienadas, não têm noção do que é a vida, apenas vivem, comem, dormem, procriam, etc. Então, essa alienação dificulta o crescimento e o entendimento. Outra coisa que é necessária, porque muitos de nós já temos essa noção e queremos melhorar, né? Mas essas características todas de várias almas. E uma inconstância no posicionamento mental. O Carroá, nas reuniões, sempre coloca da importância da constância do nosso posicionamento mental, porque no plano espiritual, essa constância é que vai nos situar de uma maneira só. Não vamos oscilar em características. A individualidade formada depois de anos, milênios, né? Ela é formada pela uma constância em fatores de cada personalidade, de cada vida. Então, nós adentramos isso e isso fica no nosso campo mental. Nossas características já firmadas, formando uma personalidade de plano espiritual que é chamada individualidade. Isso não é fácil de ser adquirido, isso precisamos de muitas e muitas vidas, né? Porque as características de tudo isso têm que ser adquiridas com o tempo. Então, olha só, o tempo, a força da consanguinidade, a constante vibração e semelhança das almas, e os próprios condutos energéticos que clamam por semelhanças ou que foram traçados para se atraírem, como na proximidade de comunidades, lentamente irão retornando aos pontos de encontros marcados a que os envolvimentos se deem. E, às vezes, nós olhamos assim e dizemos, meu Deus, uma coisa que me chamou a atenção muito foi que, característica minha que eu vou passar para vocês, eu, quando era jovem, eu não gostava de namorar os militares, digamos assim, né? Os rapazes que eram da escola militar, que eram da AMAN, que eram disso, daquilo. Eu não gostava, aquilo me... E não é que eu fui impulsionada e casei com um militar. Então, esses encontros marcados, quem promove, quando você não... Você sente como você é empurrado, né? Você está ali, você é empurrado. Depois é que você vai raciocinar o que aconteceu. Mas a espiritualidade nos empurra, vamos dizer assim, porque é uma força de atração
dos nossos campos, né, da nossa vida, das nossas necessidades kármicas. Isso, as propostas, todas elas, nessas uniões, elas são delineadas em profundidade, né? Então, nos intuem para que não nos dispersemos dos nossos caminhos. Embora muitas vezes a gente fuja um pouquinho, mas lentamente nós retornamos, né? Então, na consanguinidade, no apoio social, na configuração religiosa, nas afinidades profissionais, ou mesmo em encontros instituídos em locais marcados pela, como eu disse, pela espiritualidade projetista. Nós somos conduzidos, né? E cada processo é delineado e o entrelaçamento de vários de nós vai se dar, né? Então, o produto desses processos conjuntos ou individuais, esse produto será avaliado quando retornamos aos planos espirituais. Entretanto, podem as almas encarnadas avaliar, aqui no momento atual de vida, a sua própria produção kármica. Como eu disse, nós podemos e temos que nos avaliar diariamente. Produção essa que será a conquista pelos nossos esforços, pela nossa abnegação e pela busca que nós fazemos por estágios de maior paz e equilíbrio. Sendo assim, não é? Ninguém vai fugir dessa manifestação dos alinhamentos kármicos, né? E se isso ainda falhar, nós vamos ter a força das afinidades, que farão com que nós voltemos para o caminho outra vez, não é? Que são muito fortes, tanto no emocional quanto no nosso psíquico, né? Bom, vamos fazer uma análise necessária. Como? O que fizemos de bom hoje? Vamos pensar, o que nós fizemos de manhã de bom, o que fizemos agora à tarde, o que vamos fazer. Entendemos um pouco mais as almas com as quais estivemos em contato mais estreitos, ou viramos o rosto, saímos de casa, não damos até logo, não abraçamos ninguém, enfim, como é que nos portamos? Será que deixamos alguém falando sozinho? Ou não demos atenção por não gostarmos ou não termos afinidade? Como é que nós nos colocamos diante dos outros, de cada pessoa? A nossa colocação varia, não é? Atendemos as pessoas mais carentes? Procuramos desculpar com sinceridade? Essas respostas têm que ser dadas, né? Essa autoanálise sobre o que fazemos, falamos e projetamos todo dia, a cada noite, principalmente quando chegamos no nosso quarto e que somos nós mesmos ali deitados no travesseiro, não é? Então, nós precisamos ter essa noção real de quem somos e do que fazemos. Então, soubemos agradecer o que temos e o que usufruímos no dia de hoje, porque, às vezes, a vida é tão corrida que nós não pensamos nisso. Sentamos de manhã, tomamos café, comemos o leite, o pão, a fruta, não pensamos, não agradecemos esses alimentos. Por quê? Tudo é da criação, tudo vem da terra, tudo nos é dado gratuitamente. Mas nós nos habituamos tanto com essa gratuidade que nos esquecemos de agradecer. Olhamos o nosso corpo, nossa vida, os familiares, amigos, agradecendo por nossa saúde, pelos abastecimentos, pela possibilidade de vida, mesmo que não tenhamos uma saúde perfeita, mas estamos andando, estamos pensando, estamos nos comunicando, tudo isso tem que ser avaliado todo dia. Estamos sabendo avaliar sem criticar as almas? Isso é uma coisa terrível, né? Mas o ser humano tem essa mania de criticar as almas, né? Será que somos bons filhos, bons pais, irmãos? Ou somente nos articulamos por interesses momentâneos ou futuros?
Nós temos que ser nós mesmos. Nós não podemos mudar as nossas características por conveniências sociais, por obtenções materiais. Não podemos fazer isso, porque estaremos maculando a nossa personalidade, o nosso caráter, né? Então, tudo isso tem que ser respondido com sinceridade, para que tenhamos uma noção de quem somos, né? Viemos com processos individuais e processos coletivos. Individuais, aquele que nos cabe, e o coletivo, aquele com os quais nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, né? Com a fé. Mas tudo isso vai depender da nossa vontade de enfocar essas perguntas, responder com autenticidade, né? Bom, a espiritualidade nos deu alguns exemplos de ficha kármica, alguns itens que são analisados. Eu trouxe aqui uma para vocês e vou deixar as outras para vocês quando adquirirem esse livrinho aqui, ó, Processos Kármicos. Então, um dos exemplos de ficha kármica do mundo espiritual. Tempo de existência da alma. Quanto tempo essa alma existe? Esse tempo de existência, perguntariam vocês, seria desde a forma mineral? Sim. Características de adesões dos elementos químicos, vamos dizer assim. Tempo de vivência na forma hominal, onde temos a razão, a lógica e o discernimento. Número de encarnações que tivemos em planos inferiores. Número de encarnações em planos médios. Personalidade dominante. A cada vida, qual foi a personalidade que nós nos sentimos bem em vivenciar? A de homem ou a de mulher? Nossas potencialidades foram artísticas, científicas, humanas. Cada um de nós tem uma característica, não é, de personalidade, que se sente bem atuando. Condição orgânica geral do espírito. Será que foi sempre plena, normal, ou deficiente, ou uma condição de perturbação, de desequilíbrio orgânico? Tipos de compleições mais dilatadas a cada encarnação. Obesa, normal, magra, oscilante, porque muitas pessoas oscilam no seu físico, né? Qual foi a nossa maior característica, né? Então, tudo isso é analisado. Temos uma outra ficha, aliás, é a mesma ficha dividida. Funções orgânicas delineadas na maioria das encarnações. As nossas funções orgânicas, de um modo geral, vieram sobre um alinhamento normal, ou mais alinhadas, ou em defasagens, como estão nossas funções orgânicas. Vocês sabem que elas dependem daquilo que nós fazemos, que damos ao nosso corpo, né? Daquilo que comemos, que pensamos, que fica fixado no nosso corpo espiritual. Nossas deficiências emocionais foram totais? Foram em algumas defasagens? Foram deficiências que oscilaram? Emoção, porque diante de cada emoção nós oscilamos em vibrações e em contexto estrutural. Tempo médio em cada encarnação, que cada encarnação se processou. Em que tempo médio de vida aqui? Porque nós temos tempos delineados. Nós viemos com muita coisa delineada. O que é delineado? Nascimento, casamento, filhos e desencarne. Então, quanto tempo, em média, nós ficamos encarnados em cada vida? Quanto tempo nas interseções entre as encarnações? Ele fala aqui muito das interseções. Necessidade de alinhamento. O que nós precisamos nos alinhar mais? Virmos como pais, como filhos, irmãos, parentes, amigos, cônjuge. Quais são as situações que nós precisamos mais nos trabalhar, né? E eu não vou passar a segunda ficha kármica, não, porque eu vou deixar para vocês adquirirem no livro, tá bom? É uma curiosidade aí, vocês vão gostar de conhecer
Não, pula, pode pular tudo. E porque é muito interessante ler esse livro, porque desse livro, com todas as explicações sobre ele, que foram muitas reuniões, ele se desdobrou. Por quê? Porque as pessoas fizeram muitas perguntas sobre cada capítulo. Então, ele se desdobrou em um outro livro que vamos lançar agora em dezembro, chamado Questionando os Processos Kármicos. São 932 perguntas feitas pelos participantes aqui da reunião. E vamos lançar agora em dezembro, que vai responder a muitos questionamentos desse livro teórico. Amigos, olha só, a proposta do Pai, nos dando o livre-arbítrio, é para que nessa liberdade pedida por nós e ansiada, nós sejamos os nossos próprios educadores e juízes. Ao retornarmos a planos espirituais, a cada momento que isso acontece, vamos estruturar a personalidade efetiva, aquela que gostamos. Vamos tirar da nossa mochila kármica aquilo que não nos convém. E vamos retornar ao plano espiritual com aquilo que nos faz bem, que nos traz a paz. Seremos espíritos, assim, com as feições mais suaves, com um linguajar mais pleno, com uma compreensão mais abrangente, com os sentimentos mais amplos. Seremos almas irmãs e amigas, pois nos subtrairemos de quê? Das mazelas e das inconsequências que nos dificultam o viver. Assim, a esfera que nos acolher, como os outros mundos e esferas que acolhem as outras tantas almas, são campos que o Pai nos oferece para que melhor aprendamos a nos conhecer. E conhecer parte desta infinita fonte de desejos e manifestações, como se referenciou uma vez André Luiz, numa dos livros dele, que é a mente, a nossa mente. É uma fonte infinita de desejos e manifestações. Vamos conhecer e lutar para uma melhor apresentação diante de nós mesmos e daquele que nos criou. Obrigada, amigos, pela oportunidade de apresentação, né? E eu espero que vocês queiram adquirir o livro que está no nosso site, e na nossa casa aqui em Petrópolis, para que vocês possam penetrar nesse trabalho tão bonito feito pelos especialistas dos planos espirituais. Eu sempre agradeço essa oportunidade a Jesus, aos amigos espirituais, por estar próxima a esses entendimentos, trazendo-os a minha contemplação, ao meu exercício. E eu espero que, como instrumento da espiritualidade, eu consiga expressar toda essa beleza que existe fora dos nossos alcances, por ainda sermos almas muito pequenas, mas com todas as possibilidades de escolher tudo que é mais provável a nosso crescimento como almas eternas. Obrigada, Jesus, obrigada aos amigos espirituais e obrigada a todos vocês. Fiquem em paz.